Paz, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa e Deus abençoe os teus sonhos. Amém? Te convido a abrir tua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 2, versículo 19 ao 22. Seu smartphone, a tua Bíblia, onde você estiver. Você vai se lembrar daquilo que eu lancei no meu Instagram dias atrás, uma publicação de uma imagem e a pergunta embaixo era: quem sou eu? Pela misericórdia do Senhor, à luz das Escrituras, eu te convido a acompanhar este vídeo para que nós saiamos um pouco mais esclarecido acerca da criação, acerca do pronunciamento dos ensinos de Paulo nesse capítulo 2 de Efésios, e que a gente possa clarear algumas coisas para nós e você fique um pouco mais calmo, que você se alegre um pouco mais em meio a toda essa pandemia, que ao olhar ao espelho da tua casa, essa paz invade o teu coração e você possa saber ao final deste vídeo, de fato, quem você é. Eu queria agradecer a todos que visualizaram o vídeo passado, deu mais de 100 visualizações, eu fiquei muito feliz, mas eu vi que muitas pessoas visualizaram, poucas curtiram, poucas comentaram. Querido, eu queria te desafiar, você que visualizar e não me segue lá, segue a gente lá no Instagram. No Instagram vai ter lá o nosso link do canal no YouTube, segue a gente lá. Deus tem colocado algumas coisas aos nossos corações, e o desejo do meu coração em tempo de crise, nesse tempo que estamos vivendo, é que não falte pão na tua casa, que não falte pão na tua casa, que não falte palavra, que não falte a presença de Deus nos lares brasileiros em meio a toda essa crise que a gente está vivendo. Então, você segue a gente lá, curta lá, comente, dê uns feedback para a gente lá daquilo que pode ser melhorado, para que seja bênção para todos e o reino do Senhor seja glorificado. Amém? Então, em Efésios 2, do versículo 19 ao 22, vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Coisa maravilhosa. No capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7, vai dizer que Deus pega um homem do pó da terra, o cria e sopra em suas narinas o fôlego de vida e dá-se então a alma vivente. Dá-se a ideia então da formação, de como somos, da criação do ser humano, de como ele foi gerado, as características da maneira com que foi feito e por assim por diante. Após a criação, Deus vai escolher um lugar para ele de habitação. Alguém vai dizer que é o Éden, mas o Éden é a localização, porque Deus cria dentro do Éden um jardim para colocar o homem ao qual ele criou. Deus vai dar algumas ordenanças e o direcionamento vai ter uma árvore lá, então não toque, porque a partir do momento que você tocar, certamente morrerá. O texto vai dizer assim. Então todos nós conhecemos, dá-se então a criação de Eva, a serpente vai entrar em ênfase no capítulo de número 3. Todo o contexto que vocês conhecem, o homem prova do fruto e enfim. Quando o homem se dá por conta, ele já está despido, Deus o procura, então ele já está despido, então ele dá-se a entender que o homem então conhece o que é o pecado. O fato, querido, é que a palavra do Senhor é claríssima, dizer que Deus é espírito. Nesse momento, o homem perde essa ligação com Deus. Ou seja, Deus falava com o homem de dentro para fora.
Deus é santo, Deus é puro, é incorruptível. Quando o homem peca, a estratégia vai mudar agora. Deus vai falar com o homem através de profetas, Deus vai falar com o homem, com homens através de outras maneiras, mas não de dentro para fora. Agora Deus vai falar com um relacionamento com o homem de fora para dentro. Todo o Antigo Testamento a gente vai entender isso. Que durante o Antigo Testamento a gente vai ver as pronúncias, né? Deus se manifestando, na época mesmo na época de Samuel, as evidências do Espírito Santo, a palavra de Deus era muito, muito escondida, era poucos que tinham acesso, né? Então dá-se essa ideia de um relacionamento muito restrito de Deus para com o homem, acerca de um contexto, né? Geral, global do homem em si. Mas a gente precisa entender o fato da pergunta: quem sou eu? Por que eu estou explicando isso para você? Para que você entenda que a vontade de Deus sempre foi se relacionar com a sua criação. A vontade de Deus sempre é ser mais íntimo, mais próximo da criação. Mas eu queria entender, a pergunta que pode soar para você, mas eu queria entender o que me distancia de ser íntimo e próximo. Uma palavra muito simples, mas que traz um estrago terrível, chamado pecado. O pecado é aquilo que nos separa. O pecado é aquilo que nos distancia. O pecado é aquilo que me separa do Senhor. Dado a todo esse cenário, pelas exigências de Deus, por ser santo, à luz das Escrituras, nós não conseguiríamos atingir o nível de santidade que Deus espera de nós. Não conseguiríamos. Estávamos todos sentenciados à morte por conta disso. O zelo e cuidado de Deus é tão grande, mas tão grande, que quando você olha para esse texto de Gênesis capítulo 2, o entendimento que a gente se tem é que tem uma sentença, e de fato certamente morrerá. Quando tocar, certamente morrerá. Deus, ele não volta atrás daquilo que ele diz. Não, ele não volta atrás. Mas há um caminho para ser seguido. Qual é o caminho? O caminho era quem será que eu posso requerer dele tamanha santidade para que eu possa me relacionar como eu me relacionava no jardim com o homem, como eu posso me relacionar com a minha criação, como eu me relacionei no jardim. Só que é complicado porque Noé peca, Moisés peca, Abraão peca, Isaac peca, Jacó peca, todos pecam, queridos. Os juízes, todos eles pecam, os reis pecaram. E a história discorre, e a ideia de Deus é: quem justificará a minha criação? Só tem um: Cristo, Jesus, o plano perfeito. Jesus então desce ao longo de 33 anos, com 30 anos batizado no Jordão, a evidência da ativação do Espírito Santo em sua vida. Quando João Batista o batiza no Jordão, Jesus sai das águas, a pomba repousa sobre os teus ombros e
ouve-se o som do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. No capítulo 4 de Mateus é muito evidente que Jesus, após 40 dias jejuando, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele é conduzido pelo Espírito a ser tentado. Então, com todo o contexto da história de Jesus, Jesus ele se esconde na história durante um período, aí com 30 anos ele aparece para viver 3 anos do ministério profético, 3 anos do ministério de milagre, assim como nós já conhecemos. Jesus vem, morre, e ao terceiro dia ele ressuscita. Jesus, e João escreve no capítulo de número 14, que se inicia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus vai dar algumas conotações do entendimento que a gente vai chegar já já. Você precisa entender que você foi gerado por Deus, para ser instruído por Deus, para morrer para este mundo e viver para Deus. O texto que lemos é muito claro a dizer que somos peregrinos aqui. Somos estrangeiros, mas concidadão dos santos. Sois famílias de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É a nossa base, é a nossa firmeza. Querido, você precisa se alegrar nisso. Então Jesus vem, e quando Jesus vem, ele cumpre um propósito de santidade que era esperado em nós. O Cordeiro da expiação, ele vem. No capítulo 14 de João, ele se pronuncia dizendo que ele vai ao Pai, mas vai deixar o Consolador, o Espírito Santo, ou seja, aquele que tem a mesma essência, para habitar agora dentro de nós. Para que Deus volte a falar diretamente conosco. Para que o elo que foi quebrado lá no Éden seja restaurado por Cristo e a gente tenha a condição de ouvir Deus falar dentro de nós de novo. Para que haja uma comunicação direta de Deus para com a tua criação. Eu preciso te esclarecer. Quem é eu e quem é você? Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos sacerdócio real. Somos nação eleita. Gerado em Deus, morando peregrino em uma terra, mas você precisa saber que nós iremos voltar para a nossa origem. Bendito seja aquele que nos ama. Jesus Cristo te ama demais. Ele nos ama muito e você precisa saber que você é um filho muito amado. Você não é uma mera coincidência, você não veio por acaso, você é filho de Deus. Quem é você? Filho de Deus. Mas eu passo por tanta coisa, continua sendo filho de Deus. Tô desempregado, mas continua sendo filho de Deus. Tô sem alimento, falta as coisas, mas continua sendo filho de Deus. Que a tua fé não venha esmurecer, mas que esse período seja para que você se aproxime mais de teu Pai. Eu vou te dizer, você tem um Pai. Quem é você? Filho de Deus. Que essa palavra inunde o teu coração e você possa explodir em glória, em alegria e felicidade, porque o teu Pai, em tempo de crise, há de cuidar de nós. Deus te abençoe.
em nome de Jesus.